E ok. Então, começando aí oficialmente a nossa aula de número 10, né? Metade do curso. É, Hoje é sexta-feira, 16 de julho de 2021. Sextou mais uma vez, tá? E como de costume, parabéns aí a todos vocês que estão aqui construindo conhecimento junto comigo. Bianca, Gleicielen, Lucas, Madison, Paulo e Raquel, né? Aos demais devem entrar aí daqui a pouco ou então estão com outro compromisso. Bom, então vamos lá, turminha, trabalhar aqui o nosso projeto. Antes de começar, vamos lá para as dúvidas, né? Como é de costume. Se alguém tem alguma dúvida, se posiciona aí. Eu tenho umas dúvidas, Renato, mas é referente a telhado, você não apresentou ainda, né? Eu até tinha colocado para você, depois a gente vê quando se apresentar, né? Mas pode perguntar, Paulo. A gente vai ver telhado hoje. Um Maravilha. telhado básico, né? Eu vi depois, né, lá no WhatsApp que você É que a minha mandou. dúvida era mais avançada, né? Mas aí não, eu acabei esquecendo de falar na aula. Eu vi depois que passou a aula que eu vi. Mas vamos lá, não tem problema não. A gente é, já trabalha essas dúvidas aí. Mas pode passar a aula de telhado normal, depois que você passar para o pessoal, daí eu pergunto, né? Para não confundir a galera aí. Então tá bom. Então vamos lá. Acho que é melhor assim, né? Se não Fica à confunde o pessoal vontade. aí. Pra mim tanto faz. Vai ficar mais. Beleza. No momento que chegar telhado, então a gente né, tira a sua dúvida. Vamos fazer Ok. assim. Beleza? É, Deixa eu ver o que, que eu ia fazer aqui. Deixa eu só mandar uma mensagem aqui pro pessoal. Ok. Deixa eu ligar também esse ar aqui porque tá. Esquentou um pouquinho, né? Sexta-feira a gente tá cansado da semana, né? Todo mundo cansado. Também tô um pouquinho cansado, hoje acordei muito cedo. Tô sentindo uma dorzinha, rapaz. Bati o dedinho do pé numa parede e parece que o negócio foi feio, que até agora tá doendo. Mas vamos lá. Acertou aqui, né, Renato? Acertei a quina. Acertei a quina, cara. Acordei hoje tão feliz, acabei acertando essa quina aí. É... Elton avisou ali que vai entrar agora, né? Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui o nosso exercício, tá? É... Então, turma, a gente vai utilizar nesse exercício aquele sistema de cobertura que o pessoal né, chama de telhado embutido ou telhado com platibanda, né, que é um tipo de cobertura em que você não tem um beiral, né? Você sobe uma alvenaria no limite da edificação e deixa o sistema de drenagem pluvial, né, junto com o telhado, deixa confinado ali naquela alvenaria, tá? Então a gente vai trabalhar com ela hoje. E nada mais é do que fazer uma parede. Entretanto, essa parede ela vai ser feita no nível cobertura, né? Que é essa situação aqui, tá? Tem uma pequena diferença aqui porque, né, nesse exercício as paredes aqui do térreo, essas duas aqui, ó, não estão alinhadas. E aí, né, no exercício eu coloquei elas alinhadas. Então só tem essa diferença aí. Bom, turma, e aí a gente, né, pode fazer isso de várias formas, tá? Na vista cobertura, a gente chama a ferramenta parede e como eu não tenho um terceiro nível, né? Se eu abrir aqui minha vista elevação, você vai ver que eu não tenho um nível aqui em cima, né? Para delimitar a altura, né? E a gente vai fazer assim mesmo. Tá? Só que eu vou definir que a altura dessa minha parede vai ficar com 1 metro, ou seja, a restrição superior dela vai ficar como não conectada e eu informo manualmente o valor da altura da minha parede em relação
a restrição de base dela, tá? Então a restrição de base é o próprio nível cobertura, a restrição superior é não conectada e altura de 1 metro. Então, a gente, né, poderia utilizar aqui a vista de cobertura para fazer esse trabalho, mas eu vou fazer na vista 3D para mostrar para vocês também que é possível, certo? Mas tem um detalhe. Tem uma informação que eu preciso passar para vocês antes, que aí eu estou vendo agora aqui no resultado da minha laje, que era para passar na aula passada e acabei não passando, né? Então, abre um parênteses aí, antes da gente fazer nossa parede, eu tenho que passar essa informação aqui. Vocês estão percebendo que é aquela situação que eu tinha falado, né? Que você vai ter a laje e o nível superior da laje, a face superior da laje, ela é considerada como a referência do nível. E por sua vez eu também tenho minhas paredes, tá? Se eu habilitar aqui minha caixa de corte, que a gente já aprendeu, passar um corte aqui, ó, vocês vão ver que tem isso aqui, tá vendo? E aí ele começa a dar esse probleminha aqui, quando você tem faces de elementos diferentes no mesmo plano. Isso é o que a gente, no design gráfico, chama de flicker, né? Ou então deu uma flicada, né? Ou então, né, o modelo tem flicker, né? Ou seja, eu tenho a face da parede e a face da laje, e é por isso que dá esse efeito aqui, tá vendo? Que o software fica confuso em saber qual face ele vai representar, já que estão todos no mesmo plano. Aqui também a gente cria um problema de quantitativo, né? Que você tem o volume do concreto ocupando um espaço, né, que também seria para o telhado, ou para as paredes, tá bom? Isso aqui ficou dessa forma porque nós fizemos, né, ou melhor, eu, né, utilizei a estratégia de copiar o piso para o nível superior, já que eles têm o mesmo formato. Eu vou apagar esse piso aqui, eu vou repetir ele na vista cobertura, né? Então eu abri a vista cobertura e vou chamar a ferramenta piso, tá? E detalhe, turma, eu poderia fazer também no térreo, sem problema nenhum. Eu poderia pegar aqui, ó, chamar piso e construir no térreo, entretanto eu teria que mudar o nível dele aqui, tá? Então isso aí que é importante também saber, né? Não necessariamente o nível que você está trabalhando precisa ser o nível de referência do objeto. E às vezes acontece isso, né? Você vai para um nível, né, uma vista diferente do nível para você ter alguma referência. Se eu vim aqui em cobertura, tá? Eu vou utilizar aqui o mesmo recurso. Aliás, vou utilizar diferente agora. Eu vou fazer a linha contornando as paredes, ó. Tá vendo? Observa, turma, que se eu for lá para o nível térreo, para a vista térreo, essas linhas também são exibidas, ó. Então não tem problema nenhum eu construir, tá, essa linha de limite do piso, né, ou croquis, também que eles chamam, tá, em vistas diferentes. Não tem problema. Ó, vou abrir a vista terreno, também você consegue visualizar, tá? Na própria vista 3D, você também visualiza, certo? E aí, acontece que... Opa! Aqui não, aqui deu errado. Aí acontece que, né, esse meu croquis, ou essa linha de limite, tá? Ela vai para o nível que eu determinar. Vou determinar aqui agora que ele vai para a cobertura. Vou aplicar, né? Ele fica ali, tá? E aí a gente vai concluir.
Ao concluir, aí aqui vai aparecer essa mensagem. Desculpem, tá? Desculpem, tava aqui já também, já tô no limite já aqui, né? Sexta-feira já tô com cansaço acumulado. Essa mensagem aqui, turma, é muito importante entender o que é que ela fala, tá? Então o que é que ela tá perguntando, né? Deseja que as paredes, quais paredes? As paredes que o software destacou aqui, né? Você vê que elas estão de azul, estão pré-selecionadas, né? Então o que é que ela está perguntando? Se você deseja que as paredes que vão até o nível deste piso, de qual piso, né, o que a gente acabou de falar, sejam anexados, ou melhor, anexadas à sua base. E aí esse termo aqui é que é importante a gente conhecer, certo? O que é anexar uma parede ou algum elemento. E aí a gente precisa compreender aqui também a diferença entre anexar e unir, tá? Que às vezes tem o mesmo efeito visual, mas comportamentos diferentes, tá bom? Então, se eu responder para o Revit que eu quero anexar, deixa eu dar um print logo aqui. Joguei para vocês. Se eu concluir que eu quero anexar, aí o que é que o Revit vai fazer? Ó, as minhas paredes vão terminar, todas elas, na face inferior do meu piso. E aí não vai ter aquele flicker. Certo? Pronto. Até aí tudo bem. Mas vamos lá. Eu vou fazer aqui um outro esqueminha só para usar de exemplo. Vou colocar aqui já o nível cobertura e vou fazer isso aqui. Então, turma, todo elemento que você faz, né, que tem uma função de cobertura, pode ser um telhado, um piso, tá? Uma vidraça inclinada, que a gente vai aprender depois o que é. Quando ele percebe que tem paredes embaixo, ou algum outro elemento, né, que tenha essas mesmas características, ele vai perguntar se você quer anexar. Ou então, quando ele percebe que você tem elementos que estão chocando com o mesmo nível. E aí, o que é que acontece quando você anexa um elemento? Vou fazer aqui, ó, tá vendo? Aí ele perguntou, opa, porque eu estou no térreo, né? Na cobertura, eu vou fazer um outro piso aqui. Olha, ele vai fazer essa pergunta, tá? Se eu desejo anexar. E eu coloquei. Aí o que é que acontece, turma? Quando você tem um elemento que está anexado, você pode descobrir isso, tá, na propriedade do elemento. Então, anexar não é uma ferramenta, né? Você não vai criar uma ferramenta para anexar. Anexar é uma propriedade de instância. Nesse caso, das paredes. Vamos selecionar uma parede e aí observe que tem uma propriedade que é somente de leitura, né? Ou seja, você não interage com ela, você só vê o que ela está lhe informando, que é essa aqui, ó. Tá vendo? Essa é a propriedade dessa parede. Ela está dizendo, ó, o topo está anexado, né? E aqui ele também está dizendo aqui para mim que a base não está anexada, né?
Tá vendo que não está marcado aqui, né? Então você pode anexar tanto o topo quanto a base, tá? Você está vendo aqui que não está marcada e aqui está marcado. Beleza. O que é que muda para a ferramenta? A restrição da parede, ela deixa de obedecer a restrição original, que era o nível cobertura, e passa a obedecer o elemento, que nesse caso é esse piso que a gente utilizou como laje. Então essa laje é que agora vai controlar a altura desse meu elemento. Então, por exemplo, se eu pegar essa minha laje aqui e mover para cima, você observa que essa minha parede vai junto. Então, apesar do nível superior dela ser o nível cobertura, tá? Ela está anexada. E aí, se você observa que ela aqui continua informando que a altura desconectada é 3, tá? Então ela continua falando isso, certo? E aí, se você observar as informações que a gente tem aqui de leitura, né, de área e de volume, aí ele já muda, tá vendo? Aqui ele está com 16 metros quadrados de área. Se eu descer aqui, ele já está com 12,5, né, e o volume também. E a altura desconectada, ela está aí. Então, a altura desconectada, ela pega aí a diferença entre os níveis, tá? Mas quando você tem uma restrição, né, que é colocada através de anexar um elemento, ele, né, passa aí a trabalhar dessa forma. Ô Renato, boa noite. Opa, diga, Madison. E no caso, se eu clicar sem querer aí, em anexar e depois eu quiser voltar, para ele não anexar. Isso, é o que eu vou falar agora. Boa pergunta. Beleza. Já tá no time mesmo. Como essa propriedade é uma propriedade de instância, né, você vai precisar selecionar o elemento. Aí observe que a gente tem aqui, ó, no menu de contexto, né? No menu de contexto, olha só. Tá bem aqui, ó. Né? Anexar, topo ou desanexar. Então, se você quiser desanexar, você vai clicar nessa ferramenta e aí você tem que informar para o Revit qual é o elemento que ele vai desanexar. Então, eu tenho que clicar nessa laje. Aí ele libera, tá vendo? Aí agora, ó, a minha parede, né, que é essa de cá, ela não altera. Vou desanexar essa aqui também. E aí ela não altera, tá vendo? As outras que estão anexadas vão obedecer a posição e as que não estão passa a obedecer a restrição original, tá bom? Bom, vou aproveitar esse momento também para falar aqui de mais alguns recursos aí que você tem em parede. Pode acontecer da gente precisar colocar nossa parede com um acabamento um pouco diferente, né? Por exemplo, eu quero que minha parede ela acabe abaixo de uma escada, ou que acompanhe a inclinação de um telhado, né? Ou que ela tenha algum formato mais livre. E aí a gente precisa conhecer também como os elementos funcionam. Então tem objetos que não permitem você anexar, certo? Outros sim. Eu vou fazer aqui agora um recurso que é muito utilizado, que é a utilização de planos de referência. Então a gente utiliza plano de referência para a gente ter mais outro elemento que se comporta de uma forma diferente, né, do nível. Se fosse algo plano, você colocaria um nível mesmo, né, a depender do caso. Se eu quiser fazer, por exemplo, que essa minha parede tenha um acabamento inclinado, né, e aí você não tem como fazer nível inclinado, tá? Então um recurso que a gente tem é utilizar o plano de referência. Então o plano de referência ele fica aqui, ó, certo? E aí quando eu clico nele,
meu cursor modifica aí para ficar, né, com essa cruzinha, e eu vou construir um plano de referência aqui. Detalhe, esse plano de referência, ele se propaga para o infinito, né? Então não preciso necessariamente representar graficamente, né, a posição onde ele está. Tá? Geralmente eu coloco além do objeto para eu poder ter facilidade de seleção. É importante também a gente sempre colocar um nome no plano de referência. Esse plano de referência é conhecido aqui, vou colocar plano inclinado, pronto. 01, né? E aí, turma, a gente pode anexar nossas paredes a esse plano. Ele recebe essa propriedade. Eu vou selecionar as 4 aqui, ó, tá, com essa caixa de seleção da direita para a esquerda. E aí eu vou, ó, clicar em anexar topo base. E aqui você escolhe se você quer anexar o topo ou a base. Eu vou anexar o topo nesse plano de referência. Aí como minha parede se comporta, tá? Ela fica ali com esse desenho recortado, tá vendo? Então você pode fazer isso. Você pode também, né, fazer anexar o elemento, né, a sua base, ó. E aí olha só como é que, né, o objeto se comporta. Deixa eu desabilitar minha caixa de corte. Ele está aqui, tá vendo? Então a parede tem esse formato aí e ela está obedecendo, né, a posição do meu plano de referência e não mais aos níveis que ele, né, foi colocado. A gente pode também rotacionar nosso plano de referência, ó, né? Deixa eu dar uma rotacionada nele aqui. Chega lá e bota anexar a base novamente e ele vai ficar aqui nesse formato. Beleza, turma? Então, tá claro aí o que é anexar, né? Então, anexar cria uma relação de restrição. Vou apagar aqui agora os planos e ele volta. Certo? Oi, Renato. Oi. Eu só perdi a hora que você falou de renomear o plano. Onde que ele está para eu fazer isso? Aqui, ó. Você clica no próprio plano, aí ele aparece aqui ou então aqui na janela de propriedades, certo? Plano de referência, repetindo, fica na aba arquitetura, lá no painel plano de trabalho, né? E o recurso plano de referência, certo? Para quem gosta de trabalhar com atalho, também o atalho RP, né? Que é E ele só aparece nas elevações? Não, ele aparece também em outras vistas. A gente vai utilizar ele muito na criação de famílias. Então, família é basicamente formada por plano de referência. O plano de referência é como se fosse o esqueleto da família, sabe? É ele que controla toda a estrutura, né? Então tá aqui o plano de referência e aqui, né, o nome que você coloca. Tá? E aí o nome fica aqui, né? E aqui também. Pronto. Então, você já percebeu aí que anexar é um recurso, né, de instância e muito útil aí em diversas situações. Vou apagar essa galerinha aqui. Aí agora eu vou editar o limite do meu telhado e concluir novamente. Para ele fazer a mesma pergunta, eu vou colocar agora não anexar. Quando a gente... Aliás, vou apagar ele aqui e fazer de novo. Quando a gente coloca não anexar, aí ele vai ter aquele resultado, né, parecido com o que a gente teve quando eu copiei, né? Opa.
ó. Ele perguntou, botar não anexar. Aí olha como é que vai ficar minha parede, tá vendo? E aí, turma, esse problema também pode ser resolvido com a ferramenta Unir. Com a ferramenta Unir. Eu vou fazer uma coisa aqui que a gente não vai aprender agora, só para melhorar a visibilidade do elemento, certo? Eu vou pegar essa laje aqui e vou trocar o material dela, só para poder a gente visualizar melhor o exercício aqui, certo? Mas aí a gente ainda vai chegar na aula que vamos tratar desse material. Pronto, tá aí, ó. Aí observa como é que tá isso aí, turma, tá vendo? Vou até fazer um corte, tá? Então, corte é uma das coisas mais simples do Revit. Basta você escolher a ferramenta corte, né? Geralmente ela fica aqui no atalho, ou você encontra na vista, tá? Corte, e não tem atalho para ele, né? Ele fica aqui no Create, não tem atalho. Mas eu gosto de criar. Então, para corte, eu uso o atalho Sec, né? Que já é um atalho que eu sei que ninguém usa, nenhum outro recurso. E Sec vem de seccionar, né? Ou de seção, tá? Então, corte, ó. Aí você coloca, né, o ponto que você quer iniciar e o ponto que você quer terminar. Lembrando que ele muda o sentido. Se você fizer da direita para a esquerda, é diferente da esquerda para a direita, tá? Então esse corte ele vai estar olhando aí para o norte. Esse aqui vai estar olhando para o sul, certo? Então vou fazer esse corte aqui olhando para o norte. Também você pode mudar, ó, não tem problema. Tá? Com o mesmo botãozinho aqui que você tem, que muda a parede, ele muda o sentido. Já essa alça aqui controla até onde você visualiza seu corte. Então, por exemplo, se eu tiver até aqui, ele vai enxergar essas três paredes no plano de fundo. Né? Deixa eu fazer aqui um negócio mais legal. Colocar aqui as vistas lado a lado. Aqui, cores consistentes. Tá vendo? Então o meu corte ele tá aqui, ó. E observe, turma. Né? Se eu mover meu corte, ó, por exemplo, para cá, a representação do meu desenho vai mudando completamente, tá vendo? Ó, se eu pego e mudo aqui né, com a alça até onde ele visualiza, ele já não enxerga as paredes agora, ó. Aqui ele está enxergando só essa, aqui ele está enxergando de lá, tá? Eu vou deixar assim para o nosso exercício. Esse recurso que eu utilizei para colocar as janelas de lado a lado, você pode encontrar na aba Vista, e aí são esses carinhas aqui, ó. Vista lado a lado e guia vista, tá vendo? E ele tem um atalhinho também, né? Que é o WT e o TW. Certo? Então, WT e o TW. Certo? Que significa, ó, WT é Tile Window, né? Ou janela lado a lado, algo assim. WT Tile Window ou janela lado a lado. Detalhe que ele vai pegar e colocar todas as vistas lado a lado. Então se você tiver muitas vistas abertas, ele vai colocar todas as vistas. Por isso que eu saí esse aqui, janela em guia. Janelas nas guias. Tá? Porque aí o TW ele desfaz, tá? Então é esse cara aqui, ó. WT, TW, mesma coisa. Então se eu tiver mais uma vista aberta, né? Aí ele vai colocar as três, tá? Então quando você quiser fazer isso, tente fazer com, né, poucas janelas. Pronto. Então eu fiz tudo isso aqui para mostrar para vocês
na verdade, o que acontece, né, com outros recursos que eu tenho para poder resolver esse problema aqui do Flickr, né? E aí, turma, a gente vai encontrar situações como essa, principalmente quando você tem um elemento, né, em solidariedade com outro, ou alguma interface de um elemento com outro, tá? E às vezes você pode resolver isso utilizando o recurso unir, que fica na aba modificar, certo? E você vai encontrar ele aqui, ó, unir. Né? Também não tem atalho. Você vai ver que nessa setinha aqui você tem 3 recursos: unir, desunir e alterar ordem de união. Eu criei atalho para os 3, né? Então eu gosto de chamar unir de J, né, que vem de join. O J, que é o unjoin. E a J, que seria o alternate join, ou alternar união. Então vamos lá. Vou pegar aqui agora, ó, vou chamar a ferramenta unir, vou clicar na laje e na parede. Olha o que acontece, tá vendo? A minha parede agora cedeu, né, seu espaço para a laje. Como o próprio Revit já percebe aqui que há uma hierarquia, né? Ele já coloca a laje sobrepondo a parede. Mas se eu quiser o contrário, né? Se eu quisesse que a minha parede passasse a laje que eliminasse, né, aquele volume, aí a gente alterna a forma de união, ó. Alterar a união, clico no elemento e clico no outro, e aí ele, né, vai invertendo, tá vendo? Se eu quiser desfazer esse recurso, eu coloco o desunir. Ó, e aí ele voltou a ficar, tá vendo? Bom, quando é que eu vou utilizar um e quando é que eu vou utilizar o outro? Então, turma, vão ter situações, né, que vão depender da modelagem que você está fazendo. No nosso caso aqui, como a gente está com a parede básica simples, né, não é uma parede composta, ela não tem mais de uma camada, a ferramenta anexar, ela atende de bom tamanho. Mas, se eu utilizasse um método de colocar mais camadas na parede, a gente teria um resultado diferente. Então vou fazer o seguinte, eu vou, por exemplo, vou criar um novo tipo de parede, tá? Vocês ainda não aprenderam isso, mas eu vou fazer só para poder demonstrar o exemplo. A gente já viu que a gente duplica, vou deixar com esse nome mesmo. E essa parede eu vou botar ela com 13 e vou colocar 2 camadas, tá? Não se preocupe com isso aqui agora, que a gente vai ver depois, certo? Eu vou botar cada camada aqui com 2 centímetros. E aí eu vou botar um material aqui para poder a gente representar melhor. Tá esse aqui. Esses caras aqui eu vou chamar de revestimento. A gente ainda vai aprender como trabalhar aí com o navegador de materiais, tá? Só fiz isso aqui agora porque o exercício pede.
Pronto, aí eu vou fazer essa paredinha, ó. Observe que essa minha parede agora ela já tem 3 camadas, né? Tem as 3 camadas, tá? Que vão representar o osso e as suas faces. E aqui agora eu vou fazer um piso. Fazendo o piso, turma, eu sei que lá já apoia sobre a alvenaria e não sobre revestimento. Aí aqui eu tenho que tomar o cuidado, ó, de fazer a minha laje, tá? Apoiando somente aqui na face externa da alvenaria e não do revestimento, tá? O reboco ele não tem um papel estrutural de funcionar para isso. Tá aqui nível cobertura. Aí, ao concluir, ele pergunta a mesma coisa. Então eu vou anexar e ó, eu vou fazer um outro corte só para a gente ver o resultado. Aí o que acontece aqui? Tá vendo, turma? Olha o que aconteceu aqui, ó. Quando eu utilizo o recurso anexar, né, ele delimita toda a face superior da parede aí, né? E aí o meu revestimento ficou também respeitando a posição do nível. Eu vou desanexar aqui, ó. E aí, agora eu vou utilizar o recurso unir. Olha só. Ó. Olha o que aconteceu agora. Né? Agora ele cortou somente o trecho que estava de fato chocando com... Exatamente o que eu estava com problema. Exatamente, isso aí. É o pulinho do gato. O pulo do gato. Esse aqui é o pulo do gato mesmo, tá? Então, vou selecionar aqui esses 3 caras, né? Todo mundo, vou desanexar. Aí você percebe que ele continua ali com o flickerzinho, né? Aí agora você vai unir, ó. Né? Unir esse cara. Então, turma, esse é um recurso. Renato. Oi. Então, nesse caso aí, quando eu fizer o andar superior, a parede não vai ficar com aquele risquinho da laje. Não vai. Quer Ele ver? vai sumir, né? Vamos fazer aqui, só para esse caso, ó. O que eu tenho que ter em mente é que essa minha parede, ela, né, tem que ficar alinhada de modo que o bloco termine, né, na face do piso e não no limite, entendeu? Ou seja, se eu vou alinhar aqui, ó, tá? Então a gente não deve fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Você bota o piso apoiado na camada do bloco. E aí ele ficou assim, né? Ele ficou assim. E aí o que você vai fazer? Unir também, ó. Se você unir, aí ele tirou aquele risquinho, né? Ele cria essa união limpa porque ele percebe que são elementos do mesmo material, tá? Ele fica aí, apesar de serem instâncias diferentes. Ok? Mas ainda que não é uma solução absoluta, turma. Porque existem vários métodos de modelagem. Nesse caso aqui eu utilizei o método de parede composta. Então, para uma modelagem mais simples, né, ele até funciona. Agora, se você quiser avançar um pouco, você vai ver que trabalhar com parede composta não é tão produtivo assim. Aí a gente acaba indo para outro recurso que é chamado parede de cebola. Quando a gente trabalha com parede de cebola, eu deixo de trabalhar com paredes compostas, né, que tem todas as camadas, e começo a trabalhar com cada camada como se fosse uma parede separada. Então aqui eu teria 3 paredes, né? Uma parede que eu chamaria de revestimento, outra, né, de alvenaria, osso, e outra de revestimento. E aí nessa situação, né, eu poderia fazer apenas uma parede inteira, né, do térreo até lá em cima, né, se assim eu desejar, ou se eu quiser
rastrear por nível, eu faço 2. Então é aquela situação. Não tem uma forma correta, né? Vai depender do que está combinado na sua entrega, tá? Então assim, aqui abre uma discussão longa que não é o momento agora, beleza, turma? Então eu só utilizei esse exemplo aqui para mostrar para vocês aplicações práticas do recurso anexar e do recurso unir, tá? Já que eles têm, apesar de serem ferramentas completamente diferentes, né? Você pode se confundir em qual usar em cada caso, né? Como o exemplo que o Paulo trouxe aí. Beleza? Então vou apagar essa galera agora, tá? E aí, como esse meu desenho, esse meu modelo, ele é muito simples, né? É um desenho a nível de projeto básico mesmo. Eu não joguei o print para vocês, né? Deixa eu dar um bocado de Ctrl Z aqui. Certo, para jogar um print para vocês aqui. Viu, Renato? Oi. Olhando essa representação da parede aí, eu trabalho num abatedor de aves, né? Então a gente usa muito o isopainel. O miolo dele é isopor e as faces são chapas metálicas, né? Pintadas. Eu poderia fazer uma parede, então, representando isso. Exatamente. Daria para fazer nesse caso aí. Exatamente. Perfeito. Você pode colocar, né, eu vou chamar o termo aqui de rachura inicialmente, mas no Revit a gente chama de padrão de preenchimento, tá? Eu posso usar o padrão de preenchimento que eu quiser para fazer, tá? Bom, o exercício que a gente vai fazer, eu ainda estou na dúvida se a gente vai fazer ele com parede simples, apenas uma camada, ou com parede composta, representando várias camadas, ou com parede cebola, certo? Vai depender muito aí mais da turma do que de mim, né? Eu tenho receio de trabalhar com parede cebola e o exercício ficar muito grande, muito complexo, tá? E o pessoal acabar sentindo dificuldade em encontrar tempo para fazer, né? Eu ainda vou decidir isso, sabe? Eu não sei né? Se eu fizer com parede simples, eu vou, né, mostrar mais ou menos um pouquinho de parede cebola e depois a gente, né, vê essa situação. Eu vou começar uma nova turma no dia 2, aí essa turma, ela é um pouco mais avançada, que ela é focada para quantificação no Revit. Então lá eu não vou passar esses conceitos básicos que a gente viu agora nessas 2 semanas, eu já vou começar modelando dentro do conceito pensando em quantificação. Aí lá não tem jeito, lá a gente vai usar parede de cebola mesmo, tá? Então é isso aí. Então a gente decide lá na segunda. Então aqui na minha cobertura agora, né, como a gente já aprendeu, né, quando usar união ou anexar, então nesse meu caso aqui eu posso usar o anexar mesmo, né, sem problema nenhum. Vou anexar e aí, né, ele fica assim. Só que aí acontece aquele problema que né, às vezes para quem está começando começa a perceber assim, né, que é essa questão da face do piso tá passando. Então é aquela questão mesmo de representação de modelo, né? Quanto mais próximo chegar da realidade, mais fácil a gente vai resolver os problemas que a gente encontra de modelagem. Tá? Ou seja, eu tenho que deixar de pensar naquela situação de convenção gráfica para pensar na situação.
Eu não sei se o pessoal que está no curso aí teve essa dificuldade. Mas eu, por exemplo, ia fazer a pintura numa parede externa. Quando acontecia isso aí, eu tinha que ficar pintando a face da laje É, para receber a mesma pintura da parede, né? é, Então, do outro jeito que você fez lá, fica bem melhor, porque é bem uma pintura melhor. só, né? E além de pintar, você ainda tem situações que você precisa deixar a linha invisível, né? Às vezes você pinta, mas a linha fica ali dividindo ainda. Então, a gente vai ver isso aí. Então, eu vou fazer aqui, turma, a parede da cobertura e eu vou usar a minha vista 3D, tá? Vou pegar aqui parede 015, usar, né, parede 01 e eu vou usar minha vista 3D, tá? Vou fazer isso de propósito, só para vocês perceberem que eu tenho uma flexibilidade de trabalhar em outras vistas. E detalhe, eu vou fazer aqui assim ainda, ó, sem me preocupar muito com precisão, tá? Então se eu for parar para tentar já fazer tudo certinho, eu vou demorar mais tempo, né? Vai ficar muito tempo aqui para fazer isso. Estou fazendo aqui na doida mesmo, porque depois eu venho, ó, e utilizo o alinhar, tá vendo? O recurso alinhar, ó, né? Então resolve todo o meu problema aqui sem eu me preocupar, né? Sem eu ter que estar pensando. Então, uma estratégia é você colocar parte de pensamento, né, a parte de resolver cálculo, essas coisas, para o software, né? Então, ele se vira para fazer isso aí. Ele que vai pegar a carga de pensamento para ele. Tá vendo? Ó? Resolvido. Aí, rapidinho. Tá? O telhado, né, a platibanda. Esse trecho aqui, que é um trecho, né, preparado aí para poder receber o reservatório, né, ele tem uma altura um pouco maior. Tá? Respondendo aqui, alunos. Ele tem uma altura maior. Então, o que é que a gente vai fazer? Né? Você pode, em qualquer momento, alterar as propriedades da parede. Vou pegar essas paredes aqui, ó. Né? Aliás, vou logo aqui na cobertura, vou fazer uma paredinha aqui, né? Para poder incrementar, né? Aqui, turma, aí aquela situação. Vocês poderiam ficar tentados a fazer uma outra parede aqui, né? Então, eu não recomendo. Nesse caso, a gente usa um TR e essa mesma parede segue para lá. Aí você tem 4 paredes que vão dar ali né, a cobertura do reservatório. Eu vou selecionar todas elas aqui, ó, e vou botar a altura para 2 metros. Só que é detalhe, esse trecho eu não quero com 2 metros, né? Que recurso é que eu posso utilizar aqui, né, para eu conseguir colocar esse segmento de parede com 2 alturas diferentes? Quem dá um palpite aí? Isso, Bia, exatamente. Eu vou usar o split, né, que é o SL, tá? Fica aqui modificar, split, ó. Vou clicar nele. Agora eu tenho 2 instâncias separadas. Tendo 2 instâncias separadas, né, elas vão ter propriedades individuais. Aí esse trecho aqui eu posso botar com altura diferente da outra. Aí aqui a gente arruma, né? Posso usar o próprio TR aqui para isso e depois o AL para cá. Pronto? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é concluir nosso platibanda para depois a gente vir com o telhado básico. Ok, turma? Bom, eu vou dar aí 8 minutinhos para vocês fazerem esse telhado, tá? E aí, na verdade, vocês vão fazer o piso, o platibanda e a casinha do reservatório, né? O telhado a gente vai ver depois. Tá? Vou dar 10 minutinhos, caso alguém queira testar aquele recurso da união e do anexar, tá? Claro que, né, sem fazer aquelas paredes que eu fiz e aqueles outros recursos que vocês não viram ainda, mas produzam isso aí, por favor.
e manda aí um print no grupo e anotem as dúvidas, tá? Então, ó, deu 8 horas certinho. Então, esses 10 minutinhos que a gente vai ficar aqui vai ser de exercício. E aí, como hoje é sexta, o que seria o intervalo eu jogo pro final, né? A gente acaba a aula 8h50, tá bom? Legal, né? Ok, vamos lá, turma. Mão na massa aí.
Voltando, turma. E aí, como é que foram? Dúvidas? Perguntas? Conseguiram fazer? Então, Renato, eu consegui fazer sim. Só que eu fui tentar representar o seu lá com a parede e eu não consegui, né? Então, tem que aguardar a aula da parede aí. Vamos aguardar. Logo logo a gente já vai ver isso aí, vai ficar bem mais fácil. Tá? Então, assim, o objetivo desse exercício, que é muito simples, é a gente, né, compreender aqui né, cada ferramenta dessa que a gente está utilizando, né, de modelagem, tá? Aí depois a gente vai voltar aprofundando elas no outro exercício. O outro exercício a gente vai aumentar o load, né? Então aí a gente vai precisar fazer isso. Aí você vê que nesse aqui não estou preocupado com acabamento, com material, tá? Só preocupado mesmo com técnica de modelagem. Bom, aí o que a gente vai fazer agora, né, é utilizar, né, o telhado embutido, né, que vai estar aqui no limite aí da edificação, certo? No limite interno. E aí a gente vai lá para a arquitetura, tá? Então só para revisar aqui, né, nós vimos parede básica, bem básica, porta e janela não tem muito mistério, né? A gente viu componente, né, só lá naquele exercício, também não tem muito mistério. Né? A gente vai fazer o telhado, depois a gente vai ver uma coluna, né, para colocar uma coluninha aqui nesse canto, telhado e forro, né? Aí esse conjunto aqui, ó, a gente começa a ter essa introdução aqui nesse exercício, tá? Esses outros elementos aqui são elementos que trabalham em conjunto, a gente vai ver mais lá na frente, tá? E hoje também, né, a gente ainda vai ver esses carinhas aqui, ó. Deixa eu pintar aqui diferente para entender o que é que até onde a gente vai chegar, tá bom? Aí esses outros recursos aqui serão lá no outro exercício, certo? Quando a gente já tiver mais fera de modelagem, a gente trabalha com eles aqui. Turma, na ferramenta telhado, né, quando você clicar, você vai perceber que o Revit traz para você aí 3 formas de se fazer telhado, né? E 3 recursos aqui que são elementos de telhado, né? Esses recursos são muito úteis, né, para a gente fazer elementos de acabamento, tá? Então ele chama de sulfito, borda e calha. E também é muito comum a gente utilizar esses recursos com outras finalidades que não sejam, né, o que eles estão de fato colocando aqui, tá bom? Esse conjunto de recursos, assim como também esse recurso aqui, moldura e friso, né? A gente vai ter também recursos como montante, fazem parte de um conjunto de recursos que a gente utiliza, né, uma família de perfil, tá? A gente precisa aí conhecer como é que é esse funcionamento. Então, vamos lá, primeiro conhecendo o telhado. O primeiro telhado que nós temos é o que o Revit chama de telhado por perímetro. Tá, eu vou fazer aqui fora antes de fazer no desenho, tá? Ao chamar o recurso telhado por perímetro, ele também não tem atalho para ele, né? Não tem atalho específico para ele. Você vai perceber que o funcionamento dele é bem parecido com o piso, né? Então você escolhe aqui o tipo. A gente tem 2 famílias de telhado, o básico e a vidraça inclinada, tá? Vou utilizar esse genérico aqui mesmo, né? E aí você vai escolher os recursos de desenho. Eu vou fazer aqui um retângulo aleatório,
Tá vendo? Com exceção de alguns recursos específicos aqui no telhado, né, e outras ferramentas aqui, você vai perceber que ele é idêntico a piso. Qual é a diferença? Esses elementos que aparecem aqui, ó. Né? Olha só. Esses elementos que aparecem aqui, tá vendo? No piso você não tem isso. Tá? O que são esses elementos? Né? Isso aí é uma indicação de inclinação. Então, quando você tem algum projeto, principalmente projeto de infraestrutura, né, de estradas, de elementos assim, é comum ver esse elemento que ele indica uma aclive ou declive. Aqui no Revit ele está indicando a existência de uma inclinação. Tá? Não confundir isso aqui com o sentido. Tá? Então, às vezes, alguns alunos acham que esse triângulo significa o lado, né, da inclinação. Não, ele só indica que há inclinação. Em outras palavras, eu gosto de pensar assim, onde tem esse símbolo, né, vai haver escoamento de água. Então, se eu concluir aqui esse telhado dessa forma, né, vou concluir aqui só para ver, ó, observe como foi o formato dele. Então, se chover aqui, né, vai cair água por todos os lados. Tá? Aí, a gente seleciona novamente, né, pode editar. Aí você pode, por exemplo, remover essa inclinação, que fica aqui nesse recurso aqui, ó, definir inclinação, tá? Eu tiro ele, e aí quando eu vou concluir, olha o que acontece. Perceberam a lógica? Então, se chover, ó, observe que aqui não vai cair água, né? A água vai vir para esse sentido e para o outro. Ou seja, é o controle das águas, né? Ó, vou ter com 3 águas, tá? Se eu quiser colocar aqui apenas com uma água, né? Ele fica assim, tá vendo? E se eu quiser colocar com nenhuma água, ele vai ficar, obviamente, plano, tá? Então, essas são as formas de você fazer o telhado. Então, esse é o telhado por perímetro. Esse primeiro recurso que nós temos aqui, certo? Esse telhado por perímetro. Ó, telhado por perímetro. E você faz ele sempre em planta baixa, né? Ou em algum elemento similar. Esse segundo telhado, ele já é diferente, é um telhado por extrusão. Você faz no plano oposto à planta baixa, né? Ao plano dos níveis. Você já constrói ele no plano perpendicular. E aí, já é um ótimo exemplo para entender a função dos planos de referência. Então, olha só, né? Eu estou em qual vista aqui agora, né? Eu estou na vista térrea, tá? Então, apesar de você estar num espaço aí olhando para o infinito, né? Mas com certa restrição, tá? O Revit só permite você ter projeto até 33 quilômetros, né, de extensão. Então, a gente sabe que apesar de ter esse espaço branco aí no nada, a gente tem um nível de referência. Tudo que eu colocar aqui vai ficar no nível térreo, ou melhor, no nível 0, né? Que a gente mudou o nome do nível para ficar com o nome do nível diferente do nome da vista. Mas se eu quiser fazer algo utilizando a vista sul, por exemplo, né? Eu vou construir algo aqui. Ele vai se apoiar em quê? Quem é a referência dele? Eu estou olhando aqui para o infinito, né? Aqui se eu estiver olhando para dentro da tela, eu estou olhando para o infinito. Se eu colocar aqui, por exemplo, se eu quiser colocar um quadro numa parede, né? Se eu tiver uma família de quadros de parede e eu clicar aqui nesse espaço, onde é que esse quadro vai se apoiar? Né? A gente não tem a referência na vertical.
Tá? Se eu colocar aqui em cima da parede, beleza, a própria parede vai ser o hospedeiro, mas se eu quiser colocar aqui nesse espaço, a gente não tem referência. E aí é por isso que a gente utiliza os planos de referência. Então eu vou abrir a minha vista cobertura e vou criar um plano de referência aqui, ó, mais ou menos aqui no eixo da minha edificação, tá? Certo? Ó, coloquei ele aqui. E eu vou chamar esse plano de referência de plano plano telhado extrusão. Não, plano extrusão telhado. Certo? Tá aí, ó. Plano extrusão telhado. Voltando para a vista sul, né? Apesar de eu estar olhando para o infinito agora, eu sei da existência de um plano que está ali para me servir de base. Para não ficar a gente trabalhando no invisível, tá, turma? Na vista 3D, né, ou qualquer outra vista, você tem, por exemplo, a possibilidade de enxergar o plano ativo no momento, tá? Então basta você vir aqui, lá no mesmo painel onde tem plano de trabalho, ó, se eu clicar aqui no botão exibir, tá, o Revit vai exibir qual está sendo o plano de trabalho definido aqui no momento. Então tudo que eu construir na vista térreo vai, né, ficar aqui nesse plano de trabalho, tá? Que ó, tá ali coincidente com o nível 0. Beleza? E aí a gente também pode utilizar a janela de visualizador de plano de trabalho, ó. Quando você clica nele, o Revit ele abre uma nova janelinha. Só tenho que achar onde é que está ela. Tá? Bom, ele não está mostrando porque eu não defini um plano de trabalho, tá? Então a primeira coisa que tem que fazer é definir o plano de trabalho, ó. Ele vai sair do nível 0. Olha só que aparece agora para mim, ó. O plano de referência extrusão telhado. Quando eu dou um OK e eu boto o visualizador, pô, ele parece estar aparecendo aqui. Bom, o Revit deve estar com algum bugzinho. Eu vou botar então em exibir, tá? Cliquei em exibir, ó, tá vendo? Olha o meu plano de trabalho onde é que tá. E aí, turma, não se preocupem aqui com essas dimensões, porque ele se propaga para o infinito. Então é só para mostrar para você, né, que tem essa situação aí, né? Então a gente precisa definir o plano de trabalho quando a gente vai fazer alguns elementos específicos. Então vou botar aqui para ele voltar para o nível 0. Ele voltou para lá. E vou não exibir mais, vou desligar o visualizador, já que meu visualizador está querendo aparecer aqui, mas não está aparecendo. Não sei qual motivo. Então, volto para a vista sul, e aí agora eu vou usar o telhado por extrusão. A primeira coisa que ele vai perguntar, tá? Quando você tem elementos que precisam de um plano de referência, ou elementos que são construídos no plano vertical, a primeira coisa que ele vai perguntar é isso aí, ó. Qual é o seu plano de trabalho, né? E aí ele pergunta 3 formas de você selecionar. Ou a partir de um nome, por isso que é importante dar o nome aos planos, ou selecionando o plano, a gente clica em algum plano existente, que pode ser uma parede, tá? Ou eu seleciono uma linha que vai servir de plano. Então vou selecionar meu plano, ó, extrusão telhado, tá ali. Aí ele vai perguntar também qual é o nível, né, que o meu telhado vai ter como referência. Tá? E aí eu coloquei o nível de cobertura. Vocês perceberam, turma, que ele fez perguntas que quando a gente trabalha em planta baixa são dispensadas, né? Porque a própria vista já define isso. Como eu estou trabalhando numa vista vertical, tá? Ele precisa dessas referências. Aí, qual a diferença? Agora estou no plano de vertical, eu crio um formato, né? Vou usar aqui o spline, ó,
tá? Aqui é um formato livre para eu fazer desenhos. Olha só, vou fazer aqui um telhado malucado, né? Certo? E tá aqui o formato do meu telhado. E aí, utilizando aquele plano como referência, a gente precisa informar o comprimento desse meu telhado. E você informa a partir desses dados aqui, ó, o início da extrusão e o final, tá? Então, se eu colocar que ele inicia no zero, que é o valor padrão dele, ele vai começar exatamente, né, na face do meu plano. E aí, o final, eu coloco um valor. Eu vou fazer uma situação aqui para deixar meu plano exatamente no eixo do telhado, né? Então, vou botar aqui, por exemplo, ó, um valor de 2 e um valor de menos 2. Quando eu concluir, olha o que vai acontecer, ó. Ele construiu meu telhado aqui, né? Vou botar para exibir aqui o plano do telhado, né? E tá aqui, ó, tá vendo? Meu telhado foi feito assim, né? Tá aqui meu telhado, ó. O plano de trabalho, extrusão telhado, 2 e menos 2. E aí você também pode depois, né, esticar ele aqui com essas alças, tá vendo? Não tem problema nenhum, tá? E ele vai mudando o valor aqui, né? Tá? E ele também está aqui, ó, no nível de referência cobertura. Então, turma, observem que é muito importante a gente compreender essas situações aí de referências, né? Então, olha só esse elemento aqui, quantas referências ele tem para se localizar no espaço. Você tem um plano de trabalho, tá? A definição do início e o fim da extrusão, para lhe dar o comprimento dele, e o nível de referência ao qual ele vai obedecer, né? Porque caso eu faça alguma alteração aqui na altura da minha cobertura, ó, vamos supor que eu quero botar para 3,5, né? O meu telhado move junto, já que ele está obedecendo a posição daquele nível. Certo? Bom, eu vou fazer uma outra coisa aqui, que é o seguinte, ó. Vou fazer aqui uma paredinha, tá? Deixar aqui com o nível cobertura, né? Tá vendo? E olha só, vou botar meu telhado um pouquinho pro lado aqui, para cobrir ele. Olha só o que a gente pode fazer. Lembra o recurso que a gente acabou de aprender? Se eu pegar a minha parede e colocar para anexar no telhado, ó, o que acontece, ó, tá vendo? Ela acabou ali tomando a forma do telhado, né, sem eu precisar me preocupar com, né, fazer essas edições especiais. Beleza, turma? Então tá aí o nosso telhado por extrusão. Renato, Oi? união também daria certo aí? Não, aqui teria que anexar mesmo. Perfeito. Se eu usar a união aqui, ó, ele não vai fazer nada, né? Ele vai, na verdade, me dar um erro, um alerta. Você faz união quando os elementos já estão ocupando o mesmo espaço, né? Por exemplo, se eu tivesse essas minhas paredes atravessando o telhado, vou botar aquela para ficar com altura maior, né? Tá aqui 2, por exemplo, ó, né? Atravessando o telhado, e aí eu quisesse, né, que o telhado fosse cortado ou que minha parede fosse cortada, aí nesse caso eu uso união, ó, tá vendo? Aí o que é que ele vai fazer, né? Vocês não aprenderam isso ainda, mas eu vou ocultar esse elemento temporariamente, aí ele corta a parede, tá vendo? Aí o resultado que ele dá é esse aqui, ó. Então se eu unir, na verdade ele vem para evitar, né, essa situação, tá vendo? Já o anexar, ele já é um pouco diferente, né? O anexar, ele cria restrição, né? Ou seja, essa minha parede vai deixar de obedecer o nível cobertura e vai obedecer um elemento. E aí se eu mover meu elemento, ó, né, tanto faz eu ir para o lado ou para o outro, ó, ele vai, né, obedecendo ali o formato, tá?
Beleza, turma? Tá tranquilo aí? Bom, esse exercício aqui é um exercício importante. Esse aqui vocês, né, só teve novidade, né? Plano de referência, o conceito de extrusão, né? E o telhado por extrusão, tá bom? Eu vou dar aí 10 minutinhos para vocês reproduzirem essa parte aqui. Isso aqui é muito importante, tá? Então preciso que vocês façam e compreendam esse processo, porque esse, né, entendimento a gente vai usar muito, vai usar bastante, tá? Para você dominar bem o Revit. Tá? Então mesmo processo aí, 10 minutinhos de temporizador e a gente já volta.
Ok, turma, voltando. Agora estamos prontos aqui para fazer o nosso recurso, né? Vocês conseguiram? Paulo, entendeu aí qual foi a situação? Eu não consegui, não. Eu olho aqui, eu enxergo que está paralelo, mas ele não deixou fazer. Só que eu só enxergo o plano na hora que eu peço para fazer o telhado. Antes eu não consigo encontrá-lo. Você vai fazer o seguinte, ó. Pode ser que tenha acontecido isso, ó. Quando você faz aqui o plano, né? Você tem que abrir essa vista ou essa de cá. Se você Eu abrir, fiz isso. se você abrir essa aqui, não vai. Não, eu fiz isso. Foi? Sim. Você deu o nome para ele também, né? Dei o nome, encontrei a vista normal. Aí Eu dei. quando você foi aqui em telhado por extrusão, Até aí foi, ele por apareceu isso extrusão. aqui, Isso, coloquei o nome ali, encontrei o nome. encontrou o nome, Isso, deu ok. apareceu isso Deixei aqui, Apareceu. aí, É aí, ok. Aí peguei o SP-Line, fiz por linha, por SP-Line, por vários. e aí E não, a hora que ele vai concluir, ele fala que não consegue. Será que é porque eu. Não, já fiz. Não, não fiz telhado, não. é, Mas estranho. deve ser algum bugzinho do Revit, porque depois eu faço em outro arquivo. Fica tranquilo. Tá, tenta, se você não conseguir, você me fala. Não, perfeito. O que tá, veja as informações também da extrusão, se tá ok. Quando você faz aqui, ó, quando você coloca essa extrusão, tá vendo? Ou assim, se você colocou, por exemplo, se você colocou, porque ele, né, ele a partir do plano, né, um sentido do plano é positivo, o outro é negativo. Então, se você colocar, por exemplo, os dois com o mesmo valor, né, ele acaba não podendo fazer. Vê se tem uma situação dessa aí, com essa informação do final e do início da extrusão. Pode ser isso mesmo, que a extrusão tá zero e o final não tem nada. Então tenta colocar no final um valor, pode Então ser acho que isso. faltou isso aqui, ó. Vou colocar 2 aqui só para ver. E fazer qualquer coisa agora aqui. O cara, quando é bom, hein, Renato? Deu Era isso certo aí. aí, né? Deu certo, deu certo, deu certo. Eu não tinha observado isso. Perfeito. Maravilha, obrigado, viu? Ok. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, ó. O outro telhado, turma, que é por face, é aquele mesmo conceito que a gente viu lá no início do curso. Lembra aquele exemplo que eu falei lá da bexiga? Então a mesma coisa. Você precisa de uma massa que vai fazer o papel do molde e aí você vai aplicar esse telhado nele, tá? E não vou ver ele aqui hoje. A gente vai fazer o telhado por perímetro e a gente, né, vai construir duas instâncias. A primeira instância a gente vai fazer nesse sentido aqui, tá? Colar ele bem ali com, né, com colar ele bem com a parede. Aqui eu vou mover ele 20 centímetros, vai, para trabalhar uma calha. Ele vai jogar para dentro da casa. Então eu vou remover todo esse pessoal, tá? Lembrando que eu não posso ter linhas assim passando, então eu tenho que jogar aqui o TR. Tá bom? Então, geometria. Agora olha a informação que a gente tem que dar para ele. Inclinação. Então essa inclinação você pode colocar, tá? Individualmente para cada água, né? Desde que ela tenha inclinação, ó. Então você pode colocar um valor individualmente para ela aqui. E aí se você colocar valores diferentes, né? Ele vai tentar resolver isso dentro do possível, tá? Se botar valores muito esdrúxulos, ele vai acabar fazendo um desenho muito louco. Então, vou fazer um exemplo aqui, só para poder a gente ver, né? Isso aqui, por exemplo, ó. Ele tá, vou botar esse aqui com, por exemplo, com 10%, né? Esse valor está configurado aqui para ficar em percentual. Vou botar 10%,
esse aqui eu vou botar 15, né? Esse aqui eu vou botar 20, esse aqui eu vou botar 5 e o resto eu vou deixar ele do jeito que tá. Vamos ver o que é que ele vai fazer aí, né? Aí ele vai fazer um telhado bem malucado, tá vendo, ó? Por conta daquelas inclinações malucas que eu fiz, certo? Então, ou você, né, se não tiver nenhuma aresta selecionada, o valor que você coloca aqui na inclinação, ele fica sendo global, tá? Então, como eu não quero esses carinhas aqui, eu vou desmarcar e botar só 10%, certo? Detalhe, turma. Olha aqui como é que ficou o meu telhado, né? Então ele está aqui com inclinação de 10%. Como o nível de referência dele é a cobertura, ele fica com a parte mais baixa na cobertura. Aí, né, para dar um espaçamento, você trabalhar com madeiramento ou com a calha, né, a gente coloca um deslocamento. Ou seja, ele está na cobertura deslocado um valor. Vou botar aqui 20 centímetros. Ó. Aí ele pegou esse 20 centímetros aqui, tá vendo? Então é sempre a gente utilizar isso porque se você tiver alguma mudança, ó, todo mundo vai junto, tá vendo? Obedecendo aquelas restrições. Do outro lado, tá? A gente não está conseguindo enxergar aqui, provavelmente por conta da faixa da vista, então na vista terreno eu já consigo, tá vendo? Por outro lado, eu vou fazer aqui, né, o outro telhado, tá? Como eu abri a vista terreno, ele pediu para eu dizer qual é o nível de referência. Aí eu vou fazer isso aqui agora, tá vendo? Deixa eu mover logo 20 centímetros para cá, né, para ele trabalhar ali. Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar 10 centímetros daqui, né, pro cara, 15 centímetros aqui, né, tá 20 daqui, melhor, porque ele consegue fazer essa calha ali, senão ele vai ter dificuldade. E a mesma coisa, ó, pegou a galera, desmarcou, botou inclinação de 10% e colocou um deslocamento de 20%. Tá? Concluiu, tá ali. Vou editar esse cara aqui para ficar também com o meu 20 daqui, tá ótimo. Isso aí. Vai ficar uma calha grande, mas ela aí, ó, tá vendo? Então tá aqui o corte e tá aqui o 3D, né? A gente tem que fazer ainda nesse trechinho de cá. Então vou pegar aqui também o telhado, ó. Eu vou fazer ele aqui também, ó, turma. Como aqui é retangular, já vou pegar uma ferramenta de retângulo. Mover aqui essa aresta 20. Tirar a inclinação desses caras. Nesse caso aqui, eu vou botar um deslocamento maior. Vou botar aqui 1 metro. 1,5. Ó. Vamos levar o corte para lá. Oh, esqueci de colocar a inclinação. Tá vendo? E é isso aí. Então, tá aí o nosso sistema de cobertura. Esse tipo de telhado, turma, é o que a gente chama de telhado básico. É aquele telhado que você vai utilizar em projeto legal, né, em projeto preliminar, em definição de volumes, né, de estudo aí, né, de projeto, tá? Quando a gente vai para o projeto executivo, que vai ser o nosso segundo exercício, aí a gente faz um telhado real, né, com as peças de madeira, né, com todo o madeiramento, com a telha cerâmica ou o formato que for utilizar, tá? Só que o conceito, né, da técnica é essa aqui. Então a gente primeiro vê isso aí e depois a gente
no outro exercício a gente vai fazer esse mesmo recurso, só que agora colocando, né, as peças que representam um telhado de fato, tá? Por último, para finalizar, a gente vai abrir aqui na arquitetura, vai abrir a ferramenta coluna. Você tem dois elementos, pilar estrutural e coluna arquitetônica. A gente vai usar arquitetônica, né? Tá ali 20 por 30, ó. Coloco ela aqui e dá uma alinhada, né? Vê as informações dela. Começou no nível 0 e está terminando na cobertura. Olha só. Ó, o mesmo processo, tá vendo? Aqui eu vou anexar também, ó. Terminar aqui. E tá aí, ó. A diferença de coluna, né, estrutural para coluna arquitetônica é o seguinte: quando você trata de pilar estrutural, né, à medida que você vai modelando, o Revit acaba construindo um modelo analítico que pode ser levado para outros softwares que vão utilizar aquele modelo para fim de análise de estruturas. Tá? Então, a gente sabe, né, que a estrutura ela é representada por um pórtico unifilar, né, criando situações ideais para cálculo. Então, você, apesar de construir tridimensionalmente, né, o software ele calcula considerando, né, o pórtico unifilar. E aí ele constrói esse pórtico unifilar e você tem mais propriedades, né? O pilar arquitetônico ele está ali com a representação gráfica, né? Se eu utilizar aqui, por exemplo, ó, o pilar estrutural, né? Olha só, ele já lançou aqui um pilar metálico e olha só que ele tem muito mais propriedades, né? Se você for observar aqui, tá? Então, olha só, tá vendo? Essas todas as propriedades aí que se utilizam para poder dimensionar estruturas. Nesse caso, estrutura metálica. Então, não é objetivo no nosso curso, ok? Bom, turma, então vou salvar aqui esse modelo como o checkpoint 3, certo? Vou colocar esses 3 checkpoints no Google Classroom para vocês acompanhando o avanço e tentem fazer esse exercício em casa, tá? Na próxima aula a gente ainda vai utilizar esse exemplo para poder ver outros recursos e partir para o nosso projeto final de curso, tá bom? Então, no mais, eu desejo a todos vocês aí um ótimo final de semana, tenham um bom descanso, né? Se alguém tiver alguma dúvida, sabe onde me encontrar. E aí, boa noite a todos e até breve, tá, turma? Fique com Deus e até breve. Maravilha, Renato. Bom final de semana aí, bom descanso. Vocês também. Até mais, turma. Fica com Deus todo mundo aí.